Shalom a todos presentes a esse Shabbat, compartilhando e trocando ideias e informações com todos os senhores e senhoras. Um bom dia com o café da manhã, juntamente com os Rodrigues. Aí está o seu Atos, o seu Yaron, o seu Esdras. Regiane está em viagem e tem eu aqui compartilhando ideias semana a semana para que possamos atravessar crises, situações delicadas e principalmente compartilhar um pouco de entendimento de Torá e até de Bíblia. Vamos aí falar com o senhor Yaron. Yaron, como é que está essa semana? O que aconteceu? Novidade? O que você tem a nos falar? Bom, essa semana passou um pouco rápido, choveu quase muito. Ontem choveu à noite muito, choveu quase parou de 6 horas que eu tinha acordado, porque estava parando a chuva. E sobre Salmos, que é Salmo 19 que eu vou falar, é o seguinte: o Eterno, ele ajudou muitos povos naquela época e falou o seguinte, o Davi: Deus fizeram as mãos deles. E deixa eu lembrar o que era. Aí depois ele ficou estudando muito sobre Salmos, que nem eu que estou estudando, e ele começou a estudar muito, que falou o seguinte, que o Eterno, ele deu uma boa gratidão aos seus povos e aos seus dependentes. Isso é Salmo 19. Então, o Eterno, ele ficou feliz com os povos que existiam na Terra, certo? Sim. Muito bom, senhor Yaron, muito obrigado. E a semana? Choveu muito aqui ontem? Sim. Muito mesmo? Sim. Fiquei sabendo da situação aí de Petrópolis, né? Sim. Certo, então muito obrigado aí, um ótimo café da manhã, um bom descanso. Tudo bem? Sim. E o senhor Esdras Vinícius, as novidades dessa semana, o que está acontecendo no mundo, por que tanta chuva aí no Rio de Janeiro, o professor quer saber? Bom, Shabbat Shalom a todos, né? Um bom dia para todo mundo. Bom, vamos começar por partes. A semana foi muito cheia, tanto para mim quanto para o mundo, né? Coisa acontecendo. Primeiro, essa semana a gente teve uma chuva muito violenta aqui no Rio de Janeiro, muito violenta. Começar por Petrópolis, né? Que até agora, se não me engano, da última vez que eu vi, tá? Estava em 104 mortos já chuvas, e acho que ele tinha umas 150 desaparecidas. Tipo, é um número muito alto lá em Petrópolis do que está acontecendo, né? Mas é aquilo, né? Negligência, muita... como é que fala? Muita corrupção acontecendo, acaba que tira a estrutura. E é um desastre natural, né? Foi um desastre natural que aconteceu em Petrópolis. Tem um monte de vídeo e tal, foi muito violenta a chuva por lá. Porque o que estava previsto aqui pra cair no mês todo caiu em 6 horas, entendeu? Foi muito forte a chuva. Aqui também começou a chover quinta-feira, aqui é onde a gente mora, e ontem choveu muito também, a noite toda. Não parou de chover em nenhum momento, só veio parar agora de manhãzinha. E já estava previsto para chover de novo hoje ainda. Assim, tá complicado, né? Tá bem complicado nessa questão de chuva aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. Assim, já pra minha semana, né? Posso dizer que foi bem tranquila, né? Mas foi bem cheia. Primeiro, eu finalmente estou tendo minhas aulas práticas de direção, né? E é uma loucura. Dirigir é uma coisa assim que todo mundo devia fazer, porque é muito bom. É extremamente bom, é louco também. Eu não dirigi ontem, mas dirigi segunda, terça, quarta e quinta. E assim, o professor, ele já me colocou logo pra pegar via rápida e tal. Eu fiz um monte de baliza também. É muito bom. É muito legal. Se um dia puderem, você que não sabe dirigir, puder dirigir, aprender a dirigir, aprenda, que é muito legal. É muito legal, né? E assim, eu também tive que ir no centro, foi na terça-feira. Tive que resolver um negócio de documentação e tal. E eu só não vou postar, até porque eu tirei muita foto e pouco vídeo. Se tivesse gravado vídeo, eu ia até colocar ele no final do vídeo. Tá tendo um evento aqui no Rio de Janeiro que acaba hoje, que é as velas do Rio de Janeiro, velas da América Latina. O que é isso? São navios à vela, né, os veleiros, de vários países da América Latina que estão atracados no Porto do Rio. E você pode ir lá ver eles, né, conversar um pouco com a tripulação. Eu conversei um pouco com a tripulação, entendi nada, falando tudo espanhol.
Mas é muito divertido. É um evento muito legal que tá tendo. Esse ano foi aqui no Rio de Janeiro e eu fui de graça pra ir, né? Foi muito legal. A terça-feira pra mim foi um dia muito legal. Eu vi uma capivara também, lá no parquinho perto das cadeias Celarão. Fui nas cadeias Celarão, tirei foto. Assim, um dia eu faço um vídeo de um tour gratuito, né? Ensinando os lugares gratuitos que tu pode visitar aqui no Rio, que é legal, né? É bem bacana. Só tem que ter perna pra andar. Já internacional, o que a gente pode falar do que está acontecendo? Primeiro, vamos mais leve. Um monte de franceses, vários franceses, eles estão fazendo o seguinte: estão pegando seus carros, pegando suas motos, indo para Bruxelas, na Bélgica, no país vizinho. Pra quê? Pra protestar contra as medidas sanitárias, né, no Parlamento Europeu, que fica em Bruxelas. Aí tem muitos carros indo lá pra protestar contra passaporte sanitário, campo sanitário, vacinação extrema para todo mundo. Tá uma loucura. Também, no mesmo fio da vacinação extrema, a gente pode partir para outro país que também tem um pouco de francês na língua, chamado Canadá, né? O que está acontecendo no Canadá? O primeiro-ministro de lá, o Justin Trudeau, que sumiu na encolha, né? E o que ele fez agora? Ele recorreu a algumas leis lá no Canadá e bloqueou a conta bancária de todo mundo no país, né? Em resposta aos protestos contra os campos sanitários, o passaporte de vacina, a vacinação 3, 4, 20 doses por pessoa. Então, esses protestos na capital já estão lá, acho que tem quase 3 semanas, parece. E o que está acontecendo? Para tentar frear esses protestos, o que ele fez? Ele bloqueou as contas bancárias. Tá todo mundo lá sem poder sacar ou depositar dinheiro na conta, né? Isso é grave, isso é muito grave. Por quê? Se você vive num país que bloqueia sua conta bancária porque você não quer ser colocado num campo de vacina até você se vacinar... Campo de concentração, exato. Eles chamam de campo de vacina pra parecer bonito. É campo de concentração. Mas é um campo de concentração. Assim, se você vive num país que te coloca num campo de concentração e você só vai sair dele se você tomar a vacina que eles querem que você tome, então você não vive num país muito livre não, viu? E digo mais. Tinha países que eram ditatoriais lá na década de 60, 70, que tinham mais liberdade que isso. Pelo menos não bloqueavam sua conta, nem da sua família, né, sua conta bancária. Mas assim, é complicado viver num lugar assim. Mas é o que acontece, né? Como eu já tinha falado nas semanas, eu já vi uma foto do Fidel Castro e do Trudeau, um do lado do outro. Eles são praticamente idênticos. Aí todo mundo fala, porque a mãe dele realmente ela conhecia o Fidel Castro. Que ele é um filho perdido, né? Um bastardo do Fidel Castro. Que de cara ele tem. É a cara dele. Trudeau é o primeiro-ministro do Canadá. É o primeiro-ministro do Canadá, do Partido Democrata, ou é Liberal, acho que é Partido Liberal Canadense. Eu não não me lembro agora. Mas é um partido de esquerda, né? E também, já outro lado que também internacional. Lembra da saga Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e tal? Então, Bolsonaro foi na Rússia, né? Ele estava na Rússia acho que até quinta-feira, se não me engano. Chegando lá, o que aconteceu? A Rússia anunciou que vai tirar as tropas da fronteira com a Ucrânia. Né? Assim, Bolsonaro chegou e pronto. O engraçado também, né, muita gente reparou nisso, foi como é que foi a conversa do Bolsonaro com o Putin. Como é que foi, por exemplo, com o Macron, lá da França, o presidente francês? Tinha uma mesa, o Putin estava aqui, o Macron estava acho que uns 5 metros, 3 metros talvez, de distância dele. Era uma mesa gigantesca que separava os dois. Já a mesinha que estava separando o Bolsonaro do Putin, era uma mesinha igual essa daqui. Uma mesinhazinha bem pequenininha assim. Foi bem engraçado, né? Porque o pessoal falando, não, foi o que aconteceu, mandaram uma moça pra falar com o Putin e aí ele não quer ficar perto. Foi engraçado, foi muito engraçado. E o pessoal tá falando, Bolsonaro freou a Terceira Guerra Mundial, não sei o quê. Talvez, a gente nunca vai saber ao certo se foi porque o Bolsonaro foi pra Rússia que o Putin decidiu tirar as tropas, ou se foi por decisão própria mesmo. Mas, que dá a entender que foi o Bolsonaro, dá. Que é engraçado. Bom, mas é isso. Falei bastante, mas é porque foi isso que teve pra valer na semana, né? E é isso, gente. Certo, muito obrigado aí. Um ótimo café da manhã e melhoras aí pro Rio de Janeiro, certo? Com certeza, principalmente em Petrópolis. E o senhor Atos Baruch, o homem da história do Brasil, acontecimentos, semana, e o café da manhã está agradável ao senhor? O café tá bom, sim.
Muito bom. E esse Shabat? Bom dia a todos, Shabbat Shalom a todos. O Shabbat tá bom, tá agradável, como sempre. E sobre a história, não vou falar um pouquinho de história, mas sobre uma crítica, digamos assim, sobre liberdade de expressão. Assim, aqui no Brasil e outros países do mundo a liberdade de expressão está sendo bem restringida em várias regiões, vários países do mundo. E, tipo assim, esse ano é um ano de decisão no Brasil e para muitos outros países que vão ter eleição. Então, temos que votar em um candidato que promove a liberdade e a liberdade de expressão. Se a gente não tem isso, a gente não tem liberdade. A gente vai ser escravos de nós mesmos. Nós não queremos isso. Falo isso porque eu tenho muito canal por aí que está sendo banido das suas redes sociais por falarem coisas que o governo não gosta. O governo restringe isso. Então isso é errado. Tem que ter liberdade de expressão e o governo tem que entender. E tem que fazer o máximo possível para agradar aquela pessoa, para não ficar contra 100%. Então, em resumo, tem a liberdade de expressão, que é importante. Eu falo isso também, o que isso tem a ver com a história do Brasil. Quando os portugueses também, em 1500, lá em 1710, esse período, os portugueses também tinham o lema de liberdade de expressão. O rei, ele gostava que o povo se expressava bem, bastante. Sendo contra ou não, o rei gostava disso, o rei português. Também teve bastante influência dos imperadores, como Dom Pedro I e Dom Pedro II aqui no Brasil. Isso lá na física eu vou explicar. Enfim, tem a liberdade e a liberdade de expressão. Não deixe ninguém poder decidir você. Em resumo, é isso. Muito bom. Então essa questão da liberdade de expressão já é antiga, já vem lá do Império, né? Já desde há muitos anos já. Muito bom. Muito obrigado pelas informações e um ótimo café da manhã. E a sua semana em si? Alguma coisa nova? Só começou as aulas e não é nada de especial. Não tem muita coisa de especial, tanto assim não. E no ensino, houve alguma mudança, alguma diferença do ano passado para esse ano? Nas escolas removeram matérias, tradicionais matérias que não eram tão importantes, pelo menos eu acho, assim. Tipo assim, tem matéria chamada matéria eletiva. Eletivo lá nas escolas, geralmente na faculdade, que os professores falaram para os alunos, o aluno lá na faculdade escolhe a matéria que quer estudar. Eu quero estudar português. Você e um grupo de alunos estudava português. Já na escola lá não, lá eles separaram 3 matérias: português, linguagens e matemáticas. Eu preferi matemática. Mas assim, não vejo tanta importância nisso, já que os próprios professores de matemática ou de português já estavam ensinando isso. Então não vejo tanta importância. É só um reforço, tecnicamente. Tudo bem então, muito obrigado, um ótimo café da manhã e ânimo aí. Shalom! Shabbat Shalom a todos presentes aí. O que ocorre? Essa semana eu tinha que dar aquela estudada sobre referente à Parada do Sol, que ocorreu lá em Taná, né? Na guerra de Josué com aqueles 5 reis. E eu só posso adiantar que os 5 reis, todos eles foram mortos. E o Sol e a Lua pararam ao pôr da tarde até o encerrar do dia por 24 horas. Mas eu vou repetir essa história com detalhes, porque esta semana eu não tive tempo para dar aquela estudada, delicada, passar uma informação concisa. Eu vou repetir essa parte da Taná no próximo Shabbat. Quanto à semana, a semana foi uma semana atípica de muitos acontecimentos, mas que no final resolvemos todos os problemas. Os problemas existem para serem resolvidos. Quando vocês estiverem com algum problema muito grave, parecendo que é um problema quase insolúvel, lembra daquela imagem lá de Petrópolis, daqueles 2 ônibus que viraram e só escapou 2 pessoas. Aquele ônibus ali, só 2 pessoas escaparam com vidas, todas morreram ali afogadas. E pessoas que estavam em casa também morreram também de uma hora para outra. Isso aconteceu em Petrópolis, mas não quer dizer que não vai acontecer em lugar nenhum do mundo. Isso vai estar acontecendo em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Então, quando houver um problema muito grande mesmo, eu não estou falando de um probleminha não, mas um problema sério, lembra dessas imagens, porque aí você vai começar a pensar que a vida vale muito mais a pena. É bom estar vivo. Se você está pensando em se matar, tirar a própria vida, não tenha pressa, você vai morrer de qualquer forma. Então tenha bom ânimo para continuar
de pé e se lembrando dessas imagens, porque aquelas pessoas tinham tudo para continuar para resolver problemas. Nenhum problema é tão grave quanto perder uma vida, ou perder a própria vida, desculpa a redundância. Mas aí eu só posso dizer uma coisa: não abra mão do eterno, da sua instrução, das leis, da ordem e da chamada mesmice, o que é a mesmice que mantém a vida. O sol é uma mesmice. Imagine se o sol resolvesse tirar férias durante 30 ou 40 dias. Ia ser muito ruim. Apesar que o sol lá no Polo Norte e no Polo Sul tira férias por 30 dias. Mas é ruim. Então, se é mesmice, porque a vida está continuando. Um ótimo café da manhã, um bom Shabat, um Shalom e um dia de cada vez. Shalom. Canal. Muito obrigado por você nos assistir. Fica à vontade para você curtir, compartilhar e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muito obrigada. Vamos falar da porção da semana. Mas antes de falar da porção, mais uma vez eu estou no Maranhão, na cidade de Açailândia, aqui com as minhas irmãs, com a minha mãe. Elas são tímidas, não querem aparecer. Mas eu estou me sentindo muito à vontade, me sinto em casa e minha família que está aí no Rio de Janeiro, um beijo, um abraço e eu acredito que mais tarde, até as 2 da tarde, eles estarão postando esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez por nos assistir. A porção da semana é a porção Kitsá, né? Ela vai falar sobre o pecado do bezerro de ouro. Tem uma explicação rabínica, né, no Talmud, que é o seguinte: Moisés, quando saiu, falou que passaria 40 dias completo. Isso quer dizer que seria 40 dias e 40 noites. Só que Moisés saiu, vamos dizer assim, algumas horas antes, né? Eles começaram a contar do momento em que Moisés saiu. Só que Moisés só contou o primeiro dia dele quando ele estava no topo do Monte Sinai. Então essas horas que ele saiu do deserto até subir o Monte Sinai, o povo não contou. A questão do bezerro de ouro foi somente por conta desse atraso de Moisés. Quando Moisés não chegou exatamente quando completou 40 dias, pela contagem deles, né? Eles então ficaram desesperados e ficaram em busca não de um Deus novo, mas de um líder novo. O pecado do bezerro de ouro, eles não colocaram o bezerro como um Deus, como um ser de adoração, mas sim como um líder, né? Uma liderança espiritual que eles queriam. Eles se deixaram seduzir, não foram todos, tem que lembrar que também não foram todos os povos que se curvaram perante ali o bezerro de ouro, porque a questão do bezerro de ouro, ela é relacionada à prosperidade financeira. Os pagãos, eles introduziram essa ideia, né, de que o boi, o bezerro, ele te trará finanças. E o povo estava no deserto, e já que não tem terra, tem que ter grana, né, para se manter aí perambulando ou andando pelo deserto. E essa porção também, ela fala sobre, vamos dizer, sobre a questão da nossa inclinação para o mal. A nossa inclinação para o mal em hebraico significa Yetzerará. O nosso Yetzerará, ele está o tempo inteiro nos seduzindo, nos fazendo esquecer das coisas boas, né? Um exemplo sobre a questão da fofoca, do disse-me-disse. Não somos nós geralmente, mas sim a nossa inclinação para o mal. Nós carregamos esse traço, nós somos seres humanos, nós somos constituídos também com maldade. Porém, uma coisa que não nos permite mergulhar na maldade é o nosso amor por nós mesmos, ou o nosso amor que a gente deve ter um pelo outro. O Eterno, ele nos colocou uma questãozinha que quase ninguém gosta do assunto, eu particularmente não gosto, questão do livre-arbítrio. Você tem liberdade para você escolher ser uma pessoa dominada pelo mal ou uma pessoa dominada por coisas boas. Então, essa porção ela fala pra gente estudar a Torá, estudar as leis do Eterno, fala pra gente estudar a nossa consciência. Todos os dias nós temos a oportunidade, né? Nós temos testemunhas, como o sol, como as estrelas, de que nós temos essa oportunidade de nos avaliar, nos autoavaliar. Então, se você, antes de dormir, faz uma pequena autoavaliação, acredite, em 5 minutos é o tempo assim, recorde para quem faz sua autoavaliação pessoal. Se você consegue chegar a fazer sua autoavaliação em 5 minutos, você é uma pessoa muito elevada, uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito amorosa.
Porque o nosso Yetzirará, ele não nos permite nos avaliar. O tempo inteiro está querendo que a gente fale mal da gente mesmo, que a gente fale mal do nosso próximo, que a gente fale mal do eterno. E essa luta, ela é diária, ela não é uma luta anual, não é uma luta semanal. Todos os dias, todos os momentos. Então, essa porção, ela retrata isso na questão do bezerro de ouro. Quando eles se curvam, né, a prestar ali um culto, uma homenagem ao bezerro de ouro, significa que eles não se autoavaliaram. Passaram 40 dias sem um líder, que era o Moisés, conhecido, né? E no momento em que ele não chegou na hora certa, o Yetzirará, que já estava atuando ali há dias, dominou e teve aquela matança. O resultado do nosso crime contra o Eterno é a matança. É realmente, vamos dizer assim, o desastre, né? A tragédia da morte. Ela nos invade, ela nos persegue quando nós deixamos as coisas boas de lado. Então, em face de tudo isso, seja uma pessoa boa, espalhe o bem e nos ajude a espalhar o bem compartilhando o nosso canal. No mais, tenham um bom final de semana, um bom Shabbat e uma boa vida. Shavuot Tov!